Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de modelagem de dados e vamos continuar construindo o nosso modelo lógico. Na aula passada, a gente pegou tudo aquilo que a gente construiu no modelo conceitual e fomos destrinchando, conectando com tudo aquilo que nós vimos no modelo relacional. Vocês viram que durante o processo tivemos algumas mudanças, algumas entidades novas surgiram, né? Nesse caso estou me referindo às novas relações, às novas tabelas, assim também como algumas relações que já vieram por conta de entidades do modelo conceitual ganharam novos atributos. Tudo oriundo de relacionamentos ali que, dependendo da cardinalidade, da participação ali de cada lado, a gente direcionava uma estratégia determinada para adaptar aquele modelo conceitual para o modelo lógico. Pensando, claro, no modelo de dados, que é o modelo relacional. Vai lembrar que todas aquelas técnicas que a gente aplicou é para a gente adaptar os contextos. O modelo conceitual ele sempre tem um foco mais voltado para a área de negócio, para as regras, indicadores, as principais entidades, do ponto de vista de uma pessoa de negócio, não necessariamente de um engenheiro de software. Já o modelo lógico, ele já aproxima mais para a parte técnica, para a parte da engenharia. Além do mais, a gente precisa adaptar ao modelo de dados que de fato será ali praticado, será implementado na camada física, né, que é a última etapa aí do processo de modelagem. E aí, é por esse motivo que acontecem essas mudanças e está tudo bem. Tá? O modelo lógico ele não precisa ser exatamente igual ao modelo conceitual. Na realidade, não é para ser, né, obrigatoriamente. Isso não é uma regra, tá bom? E bem, a gente aplicou o modelo conceitual e representamos tudo visualmente utilizando o diagrama entidade e relacionamento. E aí a gente fez todas as adaptações necessárias, mas a gente não construiu um diagrama em relação ao modelo lógico. E existe sim um diagrama, que é o modelo entidade relacionamento. Isso aqui eu vou dar um disclaimer, tá? Dependendo da literatura, da fonte que você esteja estudando, é comum que o diagrama de entidade e relacionamento meio que se misture entre o modelo conceitual, o modelo lógico. O fato é que, como o diagrama entidade e relacionamento que utilizamos no modelo conceitual, ele já traz toda aquela ideia de relacionamento, de entidades e atributos, vocês viram que existem muitas similaridades com o modelo relacional. Então, justamente o diagrama em si, ele é muito parecido. Mas existem algumas diferenças que o modelo conceitual ele acaba tendo uma visão um pouco mais superficial, focando ali em descrever de forma mais explícita as relações, os relacionamentos, né, no caso, como também ali os atributos. E já o modelo lógico, o foco é como vamos colocar isso para rodar tecnicamente falando dentro do modelo de dados escolhido. E devido a essa diferença de contexto que eu já comentei, vai ter diferenças no desenho. Até porque quem vai desenhar o modelo conceitual normalmente é uma pessoa ali mais de negócio, um PO, por exemplo, também é possível. E o modelo lógico, já quem vai construir isso será uma pessoa mais técnica, um engenheiro de software, uma pessoa ali responsável pela construção dos bancos de dados, um engenheiro de dados e assim por diante, tá bom? Reforçando o que eu já comentei no início desse curso, não é obrigatório esses papéis, tá? Já trabalhei em empresas que eu, engenheiro de dados, fiz modelo conceitual e modelo lógico. Já trabalhei para outras empresas que o modelo conceitual já estava desenhado ali por outra pessoa e eu tive que evoluir para um modelo lógico. Então, varia, não existe certo ou errado, apenas que eu comento aqui é normalmente o que vai acontecer, o que pode acontecer, mas não necessariamente o que obrigatoriamente vai acontecer, certo? Só para deixar claro, porque eu acho que dependendo da literatura e da fonte, às vezes a gente pensa que é meio preto no branco, que tem que seguir estritamente tudo aquilo e na realidade não, dependendo do seu contexto, algumas coisas mudam, mas não necessariamente está errado, tá bom? E bom, dado todo esse aviso, né? Eu dei esse aviso por quê? Porque nas literaturas as coisas se misturam um pouco. Mas, como eu estou desenvolvendo essa metodologia, esse curso, então eu vou estar utilizando a seguinte nomenclatura: diagrama, entidade, relacionamento vai para o modelo conceitual. Modelo, entidade, relacionamento vai para o modelo lógico.
que é o que a gente vai fazer agora, tá? E como eu comentei, existem algumas notações que mudam um pouquinho, tá? Primeiro, a forma de representar as relações, né? Que no caso é as entidades ali do modelo conceitual que viraram relações, tabelas no modelo relacional. A gente tem essa forma aqui de representação, né? Que são simplesmente ali como se fossem tabelas, né? Para representar cada relação. E aí, normalmente, a gente coloca a chave, que é para indicar se um determinado campo ali da entidade é uma chave primária ou é uma chave estrangeira, tá? E depois a gente bota o nome do campo e logo em seguida pode ou não conter a tipagem de dado referente àquele determinado campo, tá? E, bom, vai lembrar que normalmente a gente usa essas três informações, tá? Mas você vai ter casos que às vezes vem só o campo e justamente as chaves, né, referente àquele campo, ou o campo e o tipo, tá? Mas o caso ideal, se você tiver poder de escolha, se você estiver construindo, opte por sempre utilizar os três, tá? Tipagem, nome de campo e chave. Eu diria que essa é uma boa prática no meu ponto de vista, tá bom? E aí aqui a gente tem um exemplo, né? Esse exemplo aqui ele acaba não trazendo a tipagem de dado, mas ele traz a chave e o nome do campo, tá? Então a gente tem a relação, a tabela bank, que é um banco aqui provavelmente, né? E aí ele traz alguns campos aqui. Eu tenho o PK, tá? PK é um acrônimo de Primary Key, que é chave primária em inglês. Então imagine que o Bank ID aqui é a chave primária, é a forma única de eu identificar cada tupla, cada registro, cada linha dessa tabela, né, no caso ali, de forma única, sem repetições, sem duplicidade e sem valores nulos, né? Já a relação car, que é o carro, né, ele também vai conter ali suas informações. Perceba que nesse caso ele não tem uma primary key, tá? Mas ele tem uma foreign key, que é o finished by, né? Ou seja, foreign key é acrônimo, o FK, né, no caso é acrônimo para foreign key, que é chave estrangeira em inglês, tá bom? E aí justamente é para dizer que, ó, o Finished By, na realidade, tá conectado com o Bank ID. Então, essa aqui ele está explicitando um relacionamento. E aí perceba que temos similaridades com o que a gente construiu lá no diagrama entidade e relacionamento, mas temos umas mudanças, né? Primeiro, na forma ali de representar a chave primária e chave estrangeira, que isso não era algo que a gente lidava no modelo conceitual, tá? Além disso, também eu diria que é um dos principais, é a forma de representar o relacionamento entre essas duas tabelas, entre essas duas relações, tá? Que é essa notação, que a gente chama de pé de galinha, tá? Você pode estar sim utilizando aquela notação que a gente usou no diagrama entidade de relacionamento, né? Que é o traço, né, conectando ali as duas tabelas e utilizar o 1N, MN, né, para exemplificar ali a cardinalidade e o ponto de vista do relacionamento. O que vai mudar do que a gente viu no modelo conceitual é porque a gente não vai ter mais aquele losango, né, aquele verbo para descrever o relacionamento. Já fica uma coisa direta, tá? Só que normalmente no modelo entidade de relacionamento é muito comum a gente encontrar essa notação. Por quê? Ela acaba trazendo um grande enriquecimento de informações para a gente de uma forma compacta e direta, o que é muito interessante, tá? E como é que funciona, né, essa anotação para quem não conhece, tá? Nesse caso, a gente sempre vai ter o traço, né, singular assim, sempre dessa forma, tá? E aí nós vamos ter na extremidade justamente a anotação do traço assim vertical, que é para exemplificar o 1, né? Então, 1 para 1, a gente teria essa linha reta, né? E nas duas extremidades a gente teria o traço, né, ali vertical. Já o N, né, ou M, para representar ali muitos, a gente vai ter esses três traços. Por isso que a gente chama essa anotação de pé de galinha, porque isso aqui lembra um pé de galinha. Então, numa relação 1 para N, você teria na extremidade do 1 o traço vertical e na extremidade ali do N você teria o pé de galinha. E no MN, né, nas duas extremidades teria ali o pé de galinha, tá? Só que aí a gente também consegue agregar, além da informação ali da se é 1, se é N, né? A gente também pode agregar as informações a respeito da participação total e participação parcial. O que é que isso quer dizer, né? Basicamente, se aquele 1 ali ele é obrigatório, é uma participação total, ou seja, precisa existir um relacionamento ali estabelecido para fazer sentido, ou se não, ele pode
existir esse relacionamento, mas não é obrigatório, que aí seria o conceito de uma participação parcial. Então aqui temos, para o caso do 1, né, os dois traços verticais, que aí é 1 e apenas 1, ou seja, é obrigatório, é uma participação total. Né? Então, por exemplo, um carro obrigatoriamente precisa ter um dono associado a ele, se a gente for considerar esse contexto. Então, seria isso, né? Uma participação total. Não tem como existir um carro que não tenha uma pessoa associada a ele como dono, né? Então, isso é uma participação total, seria essa representatividade. Já no caso de 0 ou 1, ou seja, a participação parcial, eu posso ter até um associado, mas não é obrigatório para fazer sentido tudo que está ali, né? Então, nesse caso, a gente usa a bolinha, que seria o 0, e um traço aqui para o 1. Eu vou dar um exemplo, né? Não necessariamente um cliente precisa ter comprado um determinado produto, né? Supondo aí que o produto seja uma relação de uma unidade, né? Então, não é obrigatório. A gente pode ter um cliente existente sem ter comprado ali um determinado produto. Então, imaginando que esse contexto exista, então, nesse caso pode existir um relacionamento, né? O cliente comprou um produto, mas não é obrigatório. Eu posso ter um cliente que não tem nenhum produto, no caso ali associado a ele como uma compra, tá? Só um exemplo de contexto. Da mesma forma que isso acontece no 1, também vai existir no muitos, né? Que é a mesma notação, né? Se for um ou muitos, né? Ou seja, o relacionamento é N, né? Pode ter vários ali, mas precisa ter pelo menos um associado. É uma participação total. Já se for o 0 ou muitos, né? Ou seja, não é obrigatório, né? Aí a gente bota o 0 ou muitos, né? E aí aqui, né, pegando esse exemplo que a gente tem aqui, o que é que a gente pode destrinchar disso que a gente viu? O banco, ele tem uma relação 1 para N, tá? Perceba que eu posso falar isso porque tem um traço vertical aqui que vai simbolizar o 1 e o pé de galinha que vai simbolizar o N, tá? E lembrando, a leitura continua sendo da esquerda para a direita, né? Então o banco pode financiar muitos carros, né? Assim também como um carro ele só pode ser financiado por um único banco, tá? Então lembre que a gente sempre inclui aqui na frase, né, olhando da esquerda para a direita, focando aqui, né, no da extremidade, tá? E, bom, o que é que mais a gente pode extrair disso aqui? É que a participação é parcial dos dois lados, ou seja, o banco ele pode financiar muitos carros, mas para o banco existir, não obrigatoriamente precisa, né, que ele tenha financiado algum carro, tá? Imagine um banco pequeno ali que está começando, ele existe aqui no contexto, mas ele ainda não financiou nenhum veículo. Tudo bem, não tem problema, isso pode acontecer. Da mesma forma que o carro ele só pode ser financiado por um único banco, né? Não tem como o mesmo carro ser financiado por dois ou mais bancos, né? Mas também não é obrigatório para o carro existir ele ter sido financiado por um banco. A pessoa pode ter comprado o carro à vista, né? Então, não necessariamente precisa existir essa relação aqui de participação total. Então, olha só que legal. Só nessa anotação a gente conseguiu trazer detalhes sobre a cardinalidade, a quantidade de elementos envolvidos para cada uma ali das relações, no caso, em torno do relacionamento, né? Fala muito relação, relacionado, relacionamento, né? Confunde um pouco. Mas é isso, né? Ele traz informações para a cardinalidade geral aqui do relacionamento e também as participações, totais e parciais. Então, olha o quão essa anotação é interessante e enriquecedora. E bom, da mesma forma que a gente construiu o modelo conceitual ali, o diagrama, né, entidade e relacionamento juntos, eu também vou construir o modelo entidade e relacionamento junto com vocês. Então, vamos lá para o Draw.io, que foi a mesma ferramenta que a gente usou ali no contexto do modelo conceitual. Então, estou aqui no Draw.io, abri um novo diagrama, tá? E olha só, pessoal, aqui, se vocês lembram lá do diagrama entidade e relacionamento, a gente foi pegando aqui as formas, né, do padrão ali da anotação e fomos utilizando aqui para o nosso modelo, né? Só que agora que a gente já está mais avançado no curso, né? E eu fiz dessa forma um pouco mais baixo nível para meio que forçar vocês também a entender ali as formas, né? Inicial, não já tem um negócio 100% mastigado. Mas aqui dentro do Draw.io a gente tem essa opção aqui, ó, relação de entidade. E quando eu abro isso aqui, você vai ver que vão ter detalhes aqui da anotação do diagrama entidade e relacionamento. Então, olha só. Que é o atributo-chave, tem um atributo normal, né? Eu vou ter aqui a entidade também normal, né? Aqui só mudando se eu vou estar usando um quadrado reto ou quadrado com um contorninho ali, meio circundado nas bordas, né? Tem a entidade fraca,
né, que é aquela que é com dois quadrados, né, ali duplicados dentro. Então perceba que aqui ele já traz tudo bonitinho e detalhado, né? Fica bem mais fácil, você não precisa ficar adaptando aquelas formas mais simplórias, tá? Ele também tem a parte dos relacionamentos, né? Então, olha que tem um MN, um para N, né? Ele também tem o traço ali duplo, né? Para o recursivo. Enfim, né? Aqui ele traz tudo já mastigado para lhe ajudar na produtividade, tá? Mas além das coisas do diagrama entidade-relacionamento, nós também temos do modelo entidade-relacionamento, que é justamente aqui é o pé de galinha, que eu acabei de falar para vocês, né? Então tá aqui toda aquela anotação, né? E aquela forma de representar, né, as relações, né? Que seriam aqui as tabelas, né? Então para isso eu vou estar utilizando essa estrutura aqui, tá? Para estar representando cada relação. E vamos estar utilizando aqui o pé de galinha, né, para exemplificar ali os relacionamentos. Então, primeiro de tudo, vamos colocar aqui, ó, o empregado, né? E aí, da mesma forma que no modelo conceitual, no modelo lógico, a gente mantém um padrão. Então, boas práticas, né? Manter sempre o singular, né, das entidades, das coisas, né, para fazer sentido. Então, departamento, departamento. Outro detalhe também é tipo, como a gente vai lidar com nomes compostos, né? Vai usar um underline, vai usar um hífen, né, que seria o traço, ou vai usar um case sensitive, né, que seria ali você ficar diferenciando letra minúscula e maiúscula, né, para separar as palavras ali, porque vai ficar tudo junto, né? Então, uma vez que você definir qual é o padrão, ou sua empresa já tenha um padrão definido, o ideal é seguir, porque num contexto corporativo, que você tem vários bancos de dados diferentes, você vai ter diferentes engenheiros ali responsáveis por cada um, por construir um. E aí, numa necessidade de você entender outro modelo, se tudo tiver no mesmo padrão ou o mais próximo possível, fica muito mais fácil de você entender o que cada um está querendo dizer. Você não precisa ficar trocando, lembrando das regras, sabe, das definições. Fica tudo mais fácil e prático para você ler diagramas que foram construídos, né, diagramas, modelos que foram construídos por outros engenheiros, por outras pessoas, como também fica bem mais rápido para você mesmo construir, porque você não precisa parar para pensar em que padrões eu vou utilizar. Isso vai ser só no primeiro modelo, né, no primeiro diagrama, na primeira vez que você for construir. Mas a partir do momento que for ocorrer os próximos, você vai seguir sempre o mesmo padrão, as mesmas regras, tá? Esse é um ponto muito importante a se levar em conta. Vamos colocar aqui, ó, localização departamento. Foi uma das relações que surgiram aí decorrente ali de relacionamentos, né? Temos também aqui o dependente. Temos o trabalha em, que também foi outra relação que surgiu a partir de um relacionamento. E aí temos aqui projeto. E aí, como é que a gente vai usar aqui os atributos, né? Basicamente, o que é que a gente vai fazer? Eu vou estar utilizando a seguinte notação. Primeiro, eu vou descrever uma chave, né? Então, a chave, se for chave primária, chave estrangeira, eu vou concentrar nas primeiras linhas de campo, tá? Então, aqui no caso do empregado, a gente vai ter uma PK, tá? Que eu vou botar aqui dessa forma, né? Primary Key, tudo maiúsculo dentro dos colchetes, que é o NSS, tá? Então, eu vou estar colocando aqui NSS, tá? O padrão tudo vai ser minúsculo de pro nome de campo, tá? E aí aqui depois a gente pode colocar, né, a tipagem, que nesse caso pode até ser dentro de parênteses ou pode ser depois de uma barra aqui, enfim, fica aí a sua escolha. Eu vou estar botando aqui entre parênteses, né? E aí nesse caso o NSS a gente vai colocar como um número, né? Porque ele só aceita dígitos numéricos, tá? Então tá colocando aqui como um número. Aí beleza. Agora a gente também tem uma chave estrangeira, né, que é o NSS supervisor, certo? Que é meio que recursivo, né? Então ele está referenciando o próprio NSS aqui do empregado, né, nesse caso. E aí aqui a gente vai ter também um número, né, para seguir a mesma tipagem ali. Aqui, como ele desceu a linha, né, o ideal é a gente sempre manter tudo numa linha só, né, por campo, para não ficar muito confuso a leitura. Então a gente só dá uma aumentada aqui na lateral dele. A gente também tem outra chave estrangeira, que é o número departamento. Então, número departamento. Perceba que eu estou respeitando os mesmos nomes que a gente já definiu no vídeo anterior, tá? Então,
número do departamento, que também vai ser um número, tá? Vamos colocar dessa forma. E aí, os próximos atributos aqui, que no caso eles não são chaves, eles vão vir normalmente, né? Então, a gente vai ter um nome, né? Que nesse caso vai ser uma string, né? Ou a gente pode escrever aqui como um texto, tá? Aí, na verdade, não é nem nome, né? É pnome, que é o primeiro nome. Aí a gente vai ter o nome do meio, né? E depois a gente vai ter o S-nome, né? Que é o final, tá bom? Vou ajeitar aqui. Feito. Outra forma também que a gente pode usar aqui é só destacar, tá? As chaves. Então, você pode tá, por exemplo, pegando aqui tudo que é chave e colocando em negrito, tá? Por exemplo, para dar um maior destaque, né? E a chave primária, lembrando, é interessante que ela fique sublinhada, tá? Então, dessa forma normalmente que é feito, certo? E aí aqui, de resto, é só a gente seguir essa mesma linha de raciocínio para os próximos, tá? Então, eu vou preencher tudo aqui de uma vez, porque isso a gente já viu bastante aí desse contexto, né? Então, para não ficar muito repetitivo, eu vou dar um corte aqui. Já volto. E aí, pessoal, preenchi aqui, tá? Duas observações. A primeira é que para esses casos aqui que aconteceram, né, de ter um PK e FK aqui ao mesmo tempo, eles ficaram assim, né, com vírgulas ali separando entre colchete, porque vale ressaltar que é uma chave estrangeira, né, ou seja, vem de outra relação, né, o valor aqui que vai ser preenchido para estabelecer um relacionamento ou conexão, mas também é uma forma ali de representar, né, de forma única ali um registro em conjunto com outro PK ou ele mesmo, né? No caso aqui da localização DPT, né, que é departamento, meio que são duas chaves aqui, dois campos, né, que possuem o atributo de chave primária, né? Ou seja, eles dois em conjunto vão representar de forma única cada registro aqui, né? Não necessariamente só um deles. Esse é um ponto válido a ressaltar aqui, tá bom? E o segundo ponto, né, o segundo aspecto de observação é a tipagem, né? Vocês podem ver que aqui eu botei número, botei texto, valor monetário, data, mas durante o processo de modelagem lógica, um ponto super relevante é a gente refletir sobre a tipagem, porque a tipagem ali que é descrita do modelo conceitual, ela é mais a visão de negócio, né? Então, esse é um texto, né? Isso aqui é uma data, do jeito que está aqui, né? É uma coisa mais genérica. Só que a gente sabe que, tecnicamente falando, número, só falar é um número, mas que tipo de número? É um inteiro? Pode ter valor negativo, valor positivo? Tem parte decimal? Né? Qual o tamanho possível desse número, né, que ele pode chegar? Esse número representa uma quantidade? Representa uma identificação? Representa um valor monetário? Né? Um valor ali em reais, em dólares, enfim. Da mesma forma, data, né? Qual o formato dessa data? É só literalmente a data ou tem informação de hora, minuto, segundo, né? Texto também, né? Qual o possível tamanho desse texto? Né? Então, tudo isso impacta, né, em relação a como a gente vai construindo um modelo físico. E aí, o interessante é que na modelagem lógica, a gente também reflita sobre a tipagem dos dados. A gente vai fazer isso já já, tá? Vamos focar aqui agora só em terminar de exemplificar as relações e aí a gente faz o último refinamento, que seria bater o olho ali e descrever melhor a tipagem das coisas, tá bom? Mas é fundamental que isso seja feito já na modelagem lógica, porque a ideia do modelo físico é baseado na modelagem lógica, como você vai construir aquilo para um banco de dados X. É uma ferramenta específica ali de SGBD, né, que vai permitir ali o gerenciamento e construção de bancos de dados. Então, o modelo físico vai mudar dependendo do sistema que você está utilizando. Mas o modelo lógico ele é geral, né, ele vai levar em conta o modelo relacional, lembrando, né, das diferenças ali que a gente já viu sobre cada modelo. Bom, então beleza, já escrevi tudo aqui. Agora a gente vai colocar as relações aqui em jogo, tá? Então, vamos aqui relembrar, né? Então, vamos aqui, né? Primeiramente, o empregado, né, em relação ao departamento, né? A gente tem uma relação tanto do trabalha para, né? Ou seja, o empregado ele trabalha para um determinado departamento. Inclusive, a gente tem o FK aqui, né? O número do departamento. Como também a gente tem a relação de gerência, né? Porque o departamento tem um NSS gerente, né? Então, a gente tem um FK empregado vindo do departamento, né? E no departamento a gente também tem um FK
que vem de empregado, né? Então vamos ter que botar duas relações aqui. E aí a gente vai estar utilizando aqui. Então, só lembrando, né? A relação do empregado trabalhar para um departamento, né? É 1 para N, olhando do ponto de vista do departamento. Então, um departamento pode ter vários empregados associados a ele, mas o empregado só pode estar trabalhando para um único departamento, tá? Então, vamos lá. Né? Então, empregado pode ter... Perdão, departamento pode ter vários empregados. Então, o pé de galinha vai ser desse lado aqui, né? Aqueles 3 tracinhos. E o empregado, como só pode estar associado a um único departamento, a gente vai ter o traço aqui. Então, vamos procurar aqui, ó, o que representa o lado esquerdo sendo um pé de galinha. Exatamente, ó, esses últimos aqui, ó, o lado esquerdo é um pé de galinha e o lado direito é um traço. Pronto, é mais esses pra cá do meio aqui, né, se eu não me engano. Aí agora a gente precisa só lembrar da participação, né? Vai lembrar que é uma participação que ela é total, né? Ou seja, é obrigatório o departamento ter empregados trabalhando para eles, né? Assim também como um departamento, um empregado precisa estar trabalhando em algum departamento, né? Então, todas elas vão ser relação total. Então, é exatamente isso aqui, ó. Que precisa de pelo menos um para cada um dos cenários, né? Então, vamos trazer para cá e aí a gente conecta, né? Então, vamos pegar aqui mais ou menos a altura que é o número do departamento, que é exatamente aqui, e vamos conectar justamente aqui com o PK, que é o número do departamento, tá? Deixa eu só ajeitar aqui para ele ficar mais perto aqui do PK, perfeito. E aí o ideal aqui de você justamente colocar em ordem é porque vai ficar um pouco mais fácil, né, de exemplificar o que é cada um. Então você vê que está na altura desse, esse aqui eu só tenho que arrumar melhor a altura dele aqui, pronto, perfeito, tá? E aí, agora vamos por de gerência em relação ao empregado, né? Então o gerente, né, vai ser o empregado, nesse caso um departamento é obrigado a ter pelo menos um gerente associado a ele, né? No caso é pelo menos um gerente, unicamente um gerente. E o empregado não é obrigatório a gerenciar um departamento, né? Não vai ser todo empregado que vai gerenciar um departamento. Então é uma relação 1 para 1, só que a gente tem participação total de um lado e participação parcial do outro. Tá? Então o departamento, ele obrigatoriamente tem que ter um gerente aqui do empregado. Então a extremidade desse lado aqui vai ser igual a essa, né? 2 traços, né? Que é 1 e apenas 1, né? É obrigatório até alguém. Já o lado aqui do departamento, né, um empregado ele não é obrigado a gerenciar um departamento. E nesse caso, ele só pode gerenciar um departamento. Então, vai ser o 0 e o traço, né, no caso. É o 0 ou 1, né? Ele pode gerenciar um departamento ou não gerenciar um departamento. Então, vamos procurar aqui, o padrão é esse aqui, ó. Pronto. É exatamente esse aqui. E aí, ó, vamos pegar aqui, ó, o NSS do empregado com o NSS gerente, né? Aí deixa eu dar um zoom aqui só para deixar o negocinho mais certinho à altura. Pronto, perfeito. E aí fica muito mais simples da gente linkar, né, os campos, né, com seus respectivos aqui PKs e FKs, né? Então perceba que tá bem bonitinho. Sempre um PK conectando com FK, tá? PK conectando com FK, beleza? Então tá aí, temos aqui já o relacionamento entre empregado e departamento, tá? E aí agora vamos para os próximos, né? Então, departamento aqui ó, vai ter essa localização DPT, né? Que é basicamente a localização do departamento, né? Então, um departamento ele pode ter várias localizações, tá? Assim também como uma localização pode ter vários departamentos associados a ele, né? Então, vamos estar aqui utilizando, né? E é uma relação que é obrigatória a ter, né? Não tem como o departamento existir sem ter uma localização, tá? Na realidade, a localização pode existir mesmo que não tenha o... Não, nesse caso, a localização tem que existir com o departamento, porque as duas são chaves primárias, né? Então, é tudo uma participação total. Então, é basicamente o pé de galinha dos dois lados com o traço, exatamente. Porque aí, um departamento pode ter várias localizações, né? Então, vai conectar aqui ó, o número do departamento com aqui ó, o número do departamento. Assim também como a localização pode ter vários departamentos, né, associado a ele, né? Mas pelo menos precisa ter um aí para fazer sentido a existência de cada um dos lados, né? Então, perfeito. Já botamos mais um. Bom, outro aqui que tem também é o empregado com ele mesmo, né? Que é a relação aí de supervisor.
Que nesse caso o empregado, ele pode ser supervisor de vários empregados, né? Mas não necessariamente, no caso, uma pessoa pode ser supervisionada por duas pessoas diferentes, né? E ambos é uma relação parcial, né? Porque eu não sou obrigado a ser supervisor e também eu não sou obrigado a ser supervisionado por alguém. Então, nesse caso, como é uma relação 1 para N, ambos os lados com o zero, né? Ou seja, é uma participação parcial. Então, vamos lá. O supervisor, então, o que sai aqui do empregado, né? Que vai apontar para ele mesmo no sentido aqui do supervisor, né? Então, do lado aqui do supervisor vai ser o traço com o zero, né? Porque o empregado só pode ser o único supervisor. E o lado aqui contrário, né? Que seria o supervisor, pode ter vários empregados. Ele vai ser o pé de galinha, tá? Então, deixa eu pegar aqui. Tem que ser o traço com o pé de galinha com o zero do lado. Vamos achar ele aqui. Achei, tá aqui. Então vamos lá, ó. Lembrando que a leitura é sempre da esquerda para direita, né? Então deixa eu só dar um zoom aqui. Vamos virar isso aqui pro outro lado, né? Que ele tá virado para cá. Ele vire para lá. Pronto, pessoal, com um pouquinho de persistência eu consegui arrumar aqui. Cliquei aqui, eu vim na opção de estilo e botei nesse aqui, ó, que é uma reta. E aí eu só dei um zoom e fui mexendo aqui, ó, nas setas, né? Porque ele agora possibilita. E eu preferi deixar desse lado, senão eu ia misturar com aqui e ia ficar bem difícil de ler, né? Lembrar aquilo que eu falei. Sempre tentem fazer as coisas da forma que fique mais fácil a leitura possível. Então vamos lá, né? Lembrando, né? Esquerda para direita. Então o empregado, ele vai ter um único supervisor ou nenhum supervisor, não é obrigatório. Assim também como supervisor, ele pode ter nenhum, no caso ele pode acompanhar ninguém, né? Porque não é obrigatório ter um supervisor, né? Na realidade, o empregado ser um supervisor. Mas se ele for supervisor, ele pode ter vários aqui, né? Então, seria esse o relacionamento, tá? Perfeito. E aí agora seria fazer o resto, né? Então, vou dar um corte aqui para o vídeo não já ficar mais longo do que já está, né? Para agilizar o processo, né? E aí a gente faz uma revisão. Pronto, pessoal. Fizemos aqui o desenho, né? E, bom, eu vou comentar aqui especificamente sobre o trabalho aí, porque eu acho que ele é o mais complexozinho aqui do nosso caso. Mas uma coisa que eu queria comentar é que, tanto aqui em empregado como em departamento, eu tive que dar um enter aqui para dar um pouco mais de espaço, porque empregado aqui do INSS tem muito relacionamento, tá? São cerca de 4 aqui que está envolvido com essa chave primária. Então, para não ficar uma coisa muito confusa, né, ficar fácil e mais organizado de ler, eu dei um enter, né, para conseguir ter mais espaço aqui para alocar cada um dos lados, né? E da mesma forma aconteceu aqui no departamento, né? Departamento, no caso, tem 3 relacionamentos aqui associados a ele. Então, dei mais um espaço aqui para ficar organizado. E perceba que assim, dessa forma a gente consegue ter uma coisa visualmente atrativa e fácil de ler, né? Entender o que está apontando para o que, né? E aí, o que é que eu quero falar do trabalho em, né? Lembra que o trabalho em, ele resultou do relacionamento que a gente chamou lá no modelo conceitual de trabalho em, que é quando o empregado trabalha em um determinado projeto. Só que o empregado, ele pode trabalhar em vários projetos. Em um mesmo projeto pode ter vários empregados trabalhando para esse projeto. Então, é uma relação MN. Só que aí na representação da modelagem lógica, a gente criou uma relação aqui intermediária, né? Para justamente a gente conseguir, né, ter a separação até por conta do atributo hora trabalhada, né? Que cada empregado vai ter uma hora trabalhada ali associada a um determinado projeto, né? Quantas horas aquele empregado trabalhou para aquele projeto, né? Até então. Então, a gente fez isso, só que como é que isso fica aqui no modelo, né? No final das contas. A relação MN, ela vai ser quebrada em duas relações 1 para N, tá? Nesse caso. Então, do empregado aqui em relação à tabela trabalha em, a gente vai ter 1 para N, né? Ou seja, o empregado pode trabalhar em vários projetos, né? Então, a trabalha em relação ao empregado, para um mesmo empregado a gente pode ter vários registros, né? Mas a trabalha em, né? Em relação àquele empregado, para essa tabela empregado vai ser um único, né? Empregado. É mais ou menos essa forma, né, de pensar. Eu sei que pode ser até um pouquinho estranho, porque o trabalho em é um pouquinho mais abstrato, né? Ele é mais ali o relacionamento entre empregado e projeto. Mas é sempre dessa forma, tá? O lado aqui dos relações, né, que é o empregado e projeto, né, da relacionamento, eles sempre vão ser um, tá?
E aqui para a tabela, né, principal vai ser o N, né, que é justamente ele por ser MN, né? Porque no trabalho aí eu posso para o mesmo empregado ter várias linhas, né, ali, tudo bem, porque um empregado pode trabalhar em vários projetos, né? Assim também como um mesmo número de projetos vai aparecer várias vezes, pode, né, aparecer várias vezes, porque é um um projeto ele pode ter vários empregados, né? Então, para cada empregado ali que o projeto possui, ele vai também ter uma linha a mais. Então, por isso que aqui é muitos, tá? Para os dois casos, vai ser participação total, tá? Porque nesse caso, o projeto, para existir, ele precisa ter empregados trabalhando nele, né? E o empregado também, para poder estar existindo ali, ele precisa estar trabalhando para algum projeto, tá? Isso foi coisas que definimos. Então, por isso que desse lado aqui, ó, é o traço, né? Porque precisa ter pelo menos o empregado trabalhando para o projeto e o projeto, né, sendo operado por um empregado, tá? Então, por isso, aqui para os dois casos, a gente vai ter o traço, né? Porque é uma participação total. Se fosse parcial, a gente ia ter os zeros aqui dos dois lados, né? Que é justamente para exemplificar. Então, é dessa forma que funciona quando a gente desmembra, né, um MN aqui no modelo lógico. Vão ser dois relacionamentos, um para N, que vão manter ali a lógica e o esquema de participação, tá bom? Bom, de resto aqui vão ser os relacionamentos meio mais simples, né? Que a gente já viu aí anteriormente nessa aula. Então não vou mexer muito, tá bom? Então dessa forma aqui, ó, como vocês podem observar, a gente tem aqui bem estruturado, né? Um modelo lógico, tá? A partir de tudo aquilo que a gente construiu. E perceba que aqui está bem mais simplificado, né? Tá um pouquinho mais limpo do que o modelo conceitual, né? Se vocês até comparar o tamanho, né, assim, da imagem do modelo lógico para o modelo conceitual é bem menor, tá? E isso é normal de acontecer porque no modelo conceitual a gente já exemplifica os atributos de uma maneira um pouco mais ramificada, né? Os relacionamentos também são mais destrinchados, né? Eles são escritos ali de uma forma um pouco mais verbosa, né? Que tem um losango, tem um verbo, então, isso é por conta de ser uma visão geral, é uma visão mais voltada para negócio. Aqui, como a gente já está numa visão mais técnica, então fica uma coisa um pouco mais compacta, né? E que permite uma leitura rápida da gente aqui da engenharia, tá? E aí, o último passo vai ser, né, justamente sobre a tipagem, tá? Sobre pensar a tipagem aqui para cada contexto.